Alô, galera do canal Papo de Futebol, muito obrigado aos inscritos da semana, muito obrigado a quem visualiza os vídeos, deixa o like é importante, obrigado aos 1.707 inscritos, obrigado a todos pelo carinho, visualizações, continue me seguindo no Papo de Futebol no Instagram, obrigado, se inscrevam no canal, deixem o like, hoje já iremos dar sequência ao episódio Previsão, hoje analisaremos as oitavas de final da Copa do Brasil, um sorteio surreal, enfileirou clássicos nesta fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Grandes jogos, jogos emocionantes serão, jogos equilibrados, muitos clássicos, excelentes equipes gigantes do futebol brasileiro. Muito importante essa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, principalmente na parte financeira para os clubes, né? São premiações por fase. É uma competição muito rentável a Copa do Brasil e algumas equipes que buscam os primeiros títulos, né? Então, muitos buscam o seu primeiro campeonato. Então, vamos analisar jogo por jogo. Vamos começando para vocês o primeiro confronto. Confronto também já é o primeiro clássico, né? O primeiro clássico já aponta para vocês Fortaleza e Ceará. Um clássico, o Leão do Pici contra o Ceará. Um jogo muito equilibrado, um clássico cearense. Primeiro jogo, mando do Fortaleza, Vojvoda contra Dorival Júnior do Ceará. Segundo jogo, mando do Ceará. As datas da Copa do Brasil, 22 e 23 de junho. Oitavas de final, Fortaleza e Ceará. Primeiro jogo. O jogo vai ser bem equilibrado. O Fortaleza foi eliminado da Libertadores, né? Fortaleza foi eliminado da Libertadores. Então... não, Fortaleza não foi eliminado da Libertadores, não. Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores. Fortaleza conseguiu avançar. Então, o Fortaleza está classificado para as oitavas de final da Libertadores e o Ceará classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Olha como os times cearenses estão firmes nas competições, muito bem posicionados nas competições sul-americanas. Então, vai ser um jogo de alto nível. Na visão do canal Papo de Futebol, quem passa é o Ceará de Dorival Júnior. O Ceará será o time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Ceará eliminará o Fortaleza. Olha o próximo confronto. Corinthians e Santos. Um clássico paulista. Corinthians de Vitor Pereira e Santos de Bustos. O Santos também está classificado na Sul-Americana. O Corinthians na Libertadores. Firmes nas competições sul-americanas. O Santos ele joga um jogo bem, o outro ele tem uma queda, ele vai tendo quedas, né, de desempenho. O Corinthians também não vem jogando bom futebol. O segundo jogo na Vila Belmiro, o primeiro na Arena Itaquera, né, o Química Arena. Na visão do canal Papo de Futebol, o Santos passará para as quartas de final. O Santos decidirá na Vila Belmiro e passará. A hora que encorpar, voltar com o Ângelo, Marcos Leonardo, tiver com o time mais completo, eu acho que o Santos jogando na Vila Belmiro o segundo jogo, avançará. Então, na opinião do canal Papo de Futebol, o Santos classificará para as quartas de final. América e Botafogo, outro confronto bem equilibrado. O América ele joga muito bem competições de mata-mata ultimamente. O Botafogo fez o reforço da equipe, reforçou a equipe bem no andamento do Campeonato Brasileiro, fez várias contratações, se reforçou. O América é um trabalho do Mancini, né? O Botafogo do técnico português também, né? O Castro. Então, Luiz Castro, né? Então, o Botafogo e América Mineiro, confronto complicado também de se analisar, bem equilibrado. Primeiro jogo em Minas, segundo no Newton Santos. Então, na visão do canal Papo de Futebol, Botafogo será o classificado para as quartas de final. Então, até agora, o canal já apontou o Ceará, o Santos e o Botafogo como classificados para as quartas de final.
Próximo confronto, Bahia Atlético Paranaense. O Bahia é o time de Série B, né? Disputando a Série B, mas é um gigante do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense é um time emergente do futebol brasileiro. Há muitos anos já vem conquistando títulos, toda a temporada. É um time que, tirando os três, Botafogo, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, vem incomodando essas grandes equipes. É o Atlético Paranaense nas grandes competições. Então, na visão do canal Papo de Futebol, Bahia de Guto Ferreira, Atlético Paranaense de Filipão, primeiro jogo em Salvador, segundo jogo no Paraná. Então, na visão do canal Papo de Futebol, quem passará será o Atlético Paranaense, classificará para as quartas de final. Próximo confronto também é um confronto complicado. Próximo confronto é um grande clássico nacional, Atlético Mineiro do Turco e o Flamengo de Paulo Souza até essa gravação. Não sabemos se Paulo Souza continuará no Flamengo. Então, Atlético Mineiro e Flamengo, hein? Primeiro jogo em Belo Horizonte, no Mineirão. Segundo jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Atlético Mineiro e Flamengo, hein? Que confronto, hein? Muito difícil deixar um palpite nesse confronto. Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro de Hulk, Flamengo de Arrascaeta. Mas na visão do canal Papo de Futebol, quem avança é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro classificará para as quartas de final. Próximo confronto, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense ontem, uma vitória muito significativa contra o Atlético Mineiro por 5-3. O Cruzeiro também vem voando na Série B. O Cruzeiro disputa a Série B atualmente, né? Mas vem nadando de braçada. O Cruzeiro é um time de Série A, o Cruzeiro é um time com investimentos de Série B. Cruzeiro de Pisolano, Fluminense de Diniz. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo jogo no Mineirão, hein? Bem equilibrado vai ser esse confronto também, viu? Mas na visão do canal Papo de Futebol, quem avança é o Fluminense. Vamos para o próximo clássico também, clássico paulista novamente, o São Paulo de Ceni e Palmeiras de Abel Ferreira. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Allianz Parque. Que clássico, hein? São Paulo e Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, chegou a uma final em 2000 e em algumas semifinais, né? Então, o São Paulo busca esse título e o Palmeiras é uma grande força do futebol brasileiro, né? Então, na visão do canal Papo Futebol, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Allianz Parque, quem passa é o Palmeiras para as quartas de final. Palmeiras classificará. Atlético Goianiense e Goiás, outro clássico de Goiânia, hein? Atlético Goianiense de Jorginho, Goiás e Jair Ventura. Um jogo bem equilibrado esse aí, Atlético Goianiense e Goiás, hein? Bem difícil deixar um palpite. O time que tá numa fase melhor é o Goiás, mas clássico é clássico, né? Atlético Goianiense também joga bem o clássico. Muito equilibrado, Atlético Goianiense e Goiás. Vai ser um jogo bem complicado também, esse jogo. Atlético Goianiense e Goiás. Quem passará será o Goiás. Goiás classificará para as quartas de final. Então, na visão do canal Papo de Futebol, os classificados serão Goiás, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Santos e Ceará para as quartas de final. E depois disso, mais clássicos vão ter, né? Vai ter mais cruzamentos aí. Também vai ser grandes jogos, hein? Grandes jogos aí da Copa do Brasil. Vamos acompanhar os jogos de volta. A data será que está aqui, a data que está pré-estabelecida entre os dias 13 de julho e 14 devem ser os jogos, tá? Jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Muito importante essa competição para o futebol brasileiro. Muitos times, né, buscam esse campeonato. Até vou passar para vocês aqui o cenário atual, né, da competição, dos clubes que estão envolvidos, né. Vou passar para vocês aqui. Eu fiz algumas anotações
eu vou passar para vocês o cenário atual dos times que estão vivos, né, na competição. Os times que estão vivos na competição. O Cruzeiro tem 6 conquistas, tá? Só os que estão vivos, né? É o maior vencedor que está ainda disputando o título esse ano, 6 conquistas. O Cruzeiro, o Palmeiras tem 4. Corinthians e Flamengo, 3. Atlético Mineiro, 2 conquistas. Atlético Paranaense, Fluminense e Santos, 1 conquista. E os times que estão disputando atualmente a competição, que estão vivos em 2022, que nunca venceram a competição, são América, Bahia, Ceará, Botafogo, Atlético Goianiense, Fortaleza, São Paulo e Goiás. São os times que estão vivos na competição de 2022 e que nunca venceram a Copa do Brasil. Então, estão loucos para quebrar esse tabu. Vamos aguardar, vamos observar o que vai acontecer nessa fase eletrizante de Copa do Brasil, oitavas de final. Né? Lembrando que nas quartas tem um novo sorteio, né? Então, vamos aguardar o que irá acontecer nesta emocionante Copa do Brasil. Grande abraço a todos, continuem prestigiando o canal, deixem o like, se inscrevam no canal. Amanhã temos o bate-papo, sexta-feira, do café do canal Papo de Futebol às 9 horas, né? Do canal Papo de Futebol às 9 horas. Aguardo vocês, um grande abraço, até a próxima.